Er. Um nome curto, quase esquecido entre genealogias e histórias grandiosas da Bíblia. Mas, por trás dessas duas letras, esconde-se um dos episódios mais perturbadores das Escrituras. Um homem cuja existência foi interrompida por Deus sem qualquer explicação pública, sem discurso profético, sem cerimônia. Apenas uma sentença seca, direta e definitiva. Er, primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor tirou-lhe a vida. Gênesis, capítulo 38, versículo 7. O que poderia ter levado o próprio Criador a aplicar um julgamento tão severo? Porque a Bíblia registra tão poucas palavras sobre ele, ainda assim, nos deixa com uma sensação de alerta eterno. E, mais importante, o que essa história diz sobre nós, hoje, que também fazemos parte do povo de Deus? Estamos realmente levando a sério a graça que nos alcançou, ou estamos vivendo uma fé de aparências, achando que a santidade é opcional? A história de Er não é apenas um recado para tempos antigos. Ela é um espelho sombrio que nos força a olhar para dentro, para o coração, onde Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Er era o filho mais velho de Judá, neto do patriarca Jacó e bisneto de Abraão, o pai da fé. Em termos genealógicos, ele carregava sobre si uma herança espiritual de grande peso. Sua família era portadora da promessa, o fio condutor da aliança que Deus havia estabelecido com os patriarcas, e que culminaria, séculos depois, no nascimento do Messias. Na cultura hebraica, o primogênito tinha um papel singular. Ele era o primeiro herdeiro, recebia a porção dobrada da herança, mas mais que isso, era visto como o pilar espiritual e moral da próxima geração. Era esperado que ele se tornasse o modelo para os irmãos, o exemplo de fidelidade à aliança, aquele que daria continuidade aos valores da casa. Mas Er não correspondeu a esse chamado. Para entendermos melhor o peso da sua queda, precisamos olhar para o tempo em que viveu. Estamos em um período anterior à lei mosaica, numa fase em que os patriarcas ainda guiavam o povo com base em promessas e alianças diretas com Deus. A família de Jacó vivia na terra de Canaã, em meio a povos pagãos, cheios de rituais profanos e idolatria. Nesse cenário, preservar a santidade era uma luta constante. A influência cultural era forte, e os costumes dos cananeus, por vezes, se infiltravam sorrateiramente nas práticas das famílias hebraicas. Mesmo assim, a expectativa divina era clara, fidelidade absoluta. Quem pertencia ao povo da promessa precisava andar com temor, integridade e reverência ao Deus Altíssimo. E é justamente isso que torna o caso de Er ainda mais grave. Ele não era um pagão que desconhecia os caminhos do Senhor. Ele não era um estrangeiro que vivia longe da aliança. Pelo contrário, ele estava no centro da linhagem escolhida. Era filho de Judá, o homem que daria nome à tribo real. Estava cercado de exemplos espirituais, testemunhas vivas do cuidado e da justiça de Deus. Mas mesmo nesse ambiente, Er abriu mão da honra, do temor e da obediência. A Bíblia não detalha seus atos, o que nos indica que o problema não estava apenas em ações visíveis, mas na disposição interior de seu coração. A maldade que Deus viu não era aparente aos olhos dos homens, mas real diante do trono celestial. O silêncio em torno da vida de Er é quase ensurdecedor. Um versículo. Uma sentença. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação. Nenhuma defesa. Apenas o eco de uma realidade dura. Deus viu algo que ninguém mais viu, e isso foi suficiente. Er cresceu entre os rebanhos de Judá, cercado pela memória viva das promessas de Deus a Abraão, seu bisavô. Era o primogênito, o primeiro fruto da descendência de Judá, aquele que naturalmente herdaria não apenas os bens da casa, mas o papel de liderança espiritual entre os irmãos. A expectativa era alta. A responsabilidade, ainda maior. Mas alguma coisa se corrompeu em seu interior. E não foi um desvio súbito. Não foi uma falha isolada. O texto bíblico nos deixa claro, ele foi mau aos olhos do Senhor. Não aos olhos da sociedade. Não segundo os costumes cananeus. Não segundo a moral da época. Aos olhos de Deus. E isso muda tudo. Quantas vezes, hoje, também medimos nossa conduta pela régua do mundo? Achamos que estamos bem só porque não matamos, não roubamos, não escandalizamos. Mas e o que Deus vê? Porque Er, ao que parece, não causava escândalo público. Ele não era um rei idólatra nem um opressor do povo. Era, talvez, um jovem comum, vivendo sua vida dentro da estrutura familiar, cumprindo seus rituais externos. Mas por dentro,
Por dentro havia algo tão profundamente corrompido que Deus, em sua justiça, decidiu intervir. Naquela época, a presença de Deus não era um conceito abstrato. A memória das manifestações divinas estava viva. O Deus que falava com Abraão, que apareceu a Isaque, que lutou com Jacó. Todos conheciam os relatos. Todos sabiam que o Senhor era real, ativo, zeloso e santo. E mesmo assim, ele escolheu ignorar isso. É possível que, como muitos hoje, ele tenha se apoiado na ideia de ser do povo de Deus como uma espécie de salvo-conduto. Era neto de Jacó, filho de Judá, alguém com nome e linhagem. Talvez achasse que isso bastava. Talvez tivesse se acostumado demais à bênção e deixado de lado o temor. Talvez, no fundo, nunca tenha amado a Deus. Apenas usava o nome dele. Foi o tipo de homem que despreza a herança espiritual que recebeu. Talvez zombasse da fé do pai. Talvez tratasse com desprezo os ensinamentos do avô. Talvez usasse sua posição para alimentar seu próprio ego, seu conforto, seus desejos. A Escritura não entra nos detalhes. Mas o julgamento foi direto, definitivo e silencioso. O silêncio, aliás, é um dos elementos mais inquietantes dessa história. Não há narrativa. Não há fala. Não há oração. A morte de não é seguida de luto registrado, nem de uma explicação divina. Deus não disse por causa disso ou daquilo, tirei-lhe a vida. Ele apenas o tirou. E o registro bíblico segue, como quem vira a página de uma vida que não deixou legado. Mas mesmo nesse silêncio, há uma mensagem. E ela é clara: a paciência de Deus tem um limite. Ele é longânimo, misericordioso, perdoador, mas também é santo. E quando o pecado é mantido de forma persistente, consciente, sem arrependimento, o juízo vem. Às vezes, vem como consequência natural. Outras vezes, como uma intervenção direta. Com foi a segunda opção. É curioso pensar como tantos hoje zombam da santidade de Deus achando que ela é algo do Antigo Testamento, como se o Deus que julgou tivesse mudado. Como se, no Novo Testamento, Deus tivesse perdido o zelo por sua glória. Mas isso é um engano. O mesmo Deus que executou juízo sobre também o fez sobre Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos. O Deus da graça continua sendo o Deus da justiça. O que mais dói nessa história é que ela poderia ter sido diferente. Tinha tudo para ser um líder entre os seus. Tudo para continuar a linhagem com honra. Tudo para viver uma história de fé, como seus antepassados. Mas fez escolhas. Escolhas silenciosas. Escolhas internas. Escolhas escondidas. E isso o destruiu. Quantas vezes também flertamos com o pecado achando que, por estarmos na igreja, por termos uma Bíblia em casa, por sermos filhos de crentes, estamos de algum modo protegidos. A história de é um alerta. Deus não olha para o sobrenome espiritual. Ele olha para o coração. E se o coração está corrompido, sem arrependimento, o juízo é certo. Talvez por isso a Bíblia tenha deixado sua história sem detalhes. Para que o foco não fosse o que ele fez, mas o como Deus respondeu. Para que a atenção não estivesse nos atos, mas na consequência. Para que não nos enganássemos pensando, mas eu não cometi tal pecado. O ponto é outro. A pergunta é outra: como está meu coração diante de Deus? A história de também serve como um alerta para os líderes, para os primogênitos espirituais, para os que têm posição de influência. Tinha um chamado, uma posição, uma herança. E perdeu tudo. O que temos feito com a responsabilidade que Deus colocou sobre nós? Temos liderado com temor ou com soberba? Temos honrado o chamado ou o transformado em palco? Não há sepultura honrada para Não há memória. Não há frutos. Seu nome sobrevive na Escritura como um lembrete do que pode acontecer com aqueles que desprezam o Deus que o chamou. Mas ainda há tempo. Se você está lendo essa história, se ainda sente o incômodo da consciência, é porque a mão de Deus ainda não se retirou. Ainda há espaço para arrependimento, para retorno, para transformação. Não teve outra chance. Você tem. A morte de deixou um vazio na casa de Judá. Não era apenas o luto por um filho que partirá cedo. Era o peso de uma vergonha silenciosa, um incômodo que pairava sobre a família sem que se pudesse nomear com clareza. Judá, seu pai, conhecia bem o Deus de seus pais. Sabia que nada acontecia por acaso. Sabia que o Senhor não tirava a vida de alguém do seu próprio povo sem uma razão.
Mas também sabia que Deus, às vezes, julgava com silêncio. E esse silêncio pesava. Após a morte de Er, Judá ainda tentou manter viva a linha de descendência, entregando Tamar, viúva de Er, a seu segundo filho, Onã, conforme o costume do levirato, um costume sagrado entre os hebreus, onde o irmão do falecido tomava a viúva para gerar descendência em nome daquele que havia partido, a fim de preservar a linhagem familiar. Mas Onã também desprezou esse chamado. E Deus, mais uma vez, interveio. O que parecia apenas uma sequência trágica de mortes familiares, na verdade era um espelho da corrupção espiritual que se infiltrava dentro da própria casa de Judá. Er não era uma exceção isolada. Ele era o sinal de um problema mais profundo, a ausência de temor real, o desprezo pela responsabilidade espiritual, a vida desconectada da aliança. A postura de Er, embora não registrada em detalhes, revela algo que hoje ainda destrói vidas em silêncio, o pecado sustentado no secreto. A maldade que mora não nas ações públicas, mas nos desejos mais íntimos. Aquilo que não se grita, não se escreve, não se vê, mas que Deus conhece por inteiro. Quantas vezes alguém pode estar servindo publicamente, mas desprezando a santidade em particular? Quantos vivem cercados de linguagem religiosa, mas com o coração fechado para o arrependimento? Er era esse tipo de homem. Um homem que carregava a aparência da aliança, mas que vivia longe do Deus da aliança. E talvez fosse esse o ponto mais grave, a banalização da presença de Deus. Er cresceu ouvindo sobre os feitos do Senhor. Provavelmente escutou as histórias da escada de Jacó, do livramento de Esaú, do cuidado com Raquel e dos votos que seu avô fizera diante do Altíssimo. Ele conhecia o Deus de seus pais. Mas não o temia. E quando se conhece Deus sem temor, abre-se espaço para a arrogância espiritual, aquela que acha que pode viver de qualquer jeito e ainda assim manter o favor divino. A mesma armadilha está à espreita hoje. Vivemos dias em que muitos cresceram dentro da fé, cercados de igrejas, louvores, versículos e líderes. Mas o coração está distante. Há quem confunda convivência com conversão. Há quem ache que pertencer ao povo de Deus é o mesmo que caminhar com ele. Mas não é. Er nos ensina que a presença física na linhagem da promessa não substitui a presença real de Deus no coração. Ele estava entre os escolhidos, mas não era íntimo do escolhido. Tinha nome entre os patriarcas, mas o nome foi apagado da linhagem do propósito. Não por acaso, mas por julgamento. O mais impressionante é que Deus não só julgou, ele também removeu Er da linha da promessa. Quando lemos Mateus, capítulo 1, onde aparece a genealogia de Jesus, vemos algo curioso. Judá é citado, Tamar é citada, Pérez é citado. Mas Er, não. O filho mais velho de Judá, o que deveria ter sido a ponte da herança, foi excluído. Deus não usaria um coração rebelde para continuar sua obra. E isso nos ensina algo tremendo. Deus não depende de ninguém para cumprir seus planos. Ele pode usar qualquer um, mas não usará qualquer coração. O plano redentor continuaria, mas não por meio de Er. Ele foi substituído. E isso deve nos fazer tremer. Hoje, muitos vivem como se fossem indispensáveis para a obra de Deus. Como se seu talento, sua influência, seu nome, garantissem um lugar cativo no mover divino. Mas a história de Er nos mostra o contrário. Ninguém é tão necessário a ponto de que Deus tolere um coração endurecido. Se for preciso, ele move a promessa por outro caminho. Ele levanta outro nome. Ele escreve uma nova linha. Mas não contamina sua obra com quem despreza sua santidade. E ainda assim, há algo de misericordioso até nesse juízo. A remoção de Er não paralisou o plano de Deus, mas também serviu como um freio para Judá. Aquela tragédia mexeu com ele. Não de imediato, Judá ainda cometeria erros graves, mas ali começou um processo de quebrantamento. Algo se rompeu. O homem que mais tarde se ofereceria no lugar de Benjamim diante de José, em um gesto de arrependimento e entrega, começou sua transformação em meio à perda de seus filhos. O juízo sobre Er foi também uma oportunidade de despertar espiritual para quem estava ao redor. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: o que Deus tem feito para despertar o nosso coração? Será que as perdas, os confrontos, os silêncios de Deus em nossa vida são apenas consequências, ou são alertas? Será que Ele está tentando nos alcançar antes que seja tarde? A vida de Er termina rápido porque não havia mais espaço em seu coração. Ele não deixou legado, não deixou descendência,
não deixou saudade. Apenas um registro breve e sombrio, foi mau aos olhos do Senhor. E o Senhor tirou-lhe a vida. Mas o fato de você estar lendo isso agora, ainda com vida, com tempo, com oportunidade, significa que Deus ainda não fechou o livro da sua história. Ainda é possível deixar um legado diferente. Ainda é possível abandonar a fé superficial e abraçar um relacionamento verdadeiro. Ainda é possível viver como alguém que teme ao Senhor, não com medo religioso, mas com reverência e amor. A história de Er nos alerta, mas também nos direciona. Ela nos mostra o que evitar, mas aponta para o que seguir. Deus quer continuar seu plano. Ele quer usar vidas rendidas, não apenas posicionadas. Corações quebrantados, não apenas presentes na genealogia da fé. A pergunta que fica é: estamos prontos para ser parte disso, ou também seremos apenas um nome esquecido entre os versículos? O que define o valor de uma vida diante de Deus não é a quantidade de obras realizadas, nem o reconhecimento público, nem mesmo a herança religiosa recebida, mas sim a disposição interior em obedecer, temer e amar o Senhor com sinceridade. E é isso que torna a história de Er tão desconfortável e necessária. Ela nos obriga a refletir sobre o que realmente importa. A Bíblia não relata que Er rejeitou publicamente a fé. Não diz que ele construiu ídolos como Acabe, nem que perseguiu profetas como Jezabel. Também não menciona que tenha cometido atrocidades, nem que tenha liderado outros ao erro. O texto sagrado apenas afirma que ele foi mau aos olhos do Senhor. Isso nos mostra que o juízo divino não está baseado apenas nas ações externas, mas no que habita no secreto da alma. Vivemos em uma geração que valoriza o visível. Seguidores, curtidas, reputação, imagem. E, infelizmente, essa lógica muitas vezes se infiltra na vida espiritual. Há quem se esforce em parecer piedoso, montar uma aparência de santidade, enquanto por dentro vive uma fé adormecida, uma alma rebelde, um coração desonesto diante de Deus. Er é o retrato bíblico dessa desconexão mortal entre aparência e essência. É por isso que sua história não se concentra em atos, mas em essência. Er foi mau. Não diz que se tornou. Não diz que caiu. Diz que era. A maldade havia se tornado parte da sua identidade. E o mais trágico é que, mesmo pertencendo a uma linhagem eleita, ele não se deixou transformar. A graça de Deus sempre esteve disponível para os homens quebrantados. Até mesmo Caim recebeu uma marca de proteção. Davi, depois de pecar gravemente, foi restaurado. Pedro negou, mas foi perdoado. Paulo perseguiu, mas foi alcançado. O que diferencia esses homens de Er não é a ausência de erro, mas a disposição de se render. Er não se arrependeu. Er se endureceu. E esse endurecimento é o que sela destinos. Talvez você esteja ouvindo essa história e sinta um desconforto no coração. Talvez já tenha percebido que há áreas da sua vida onde Deus não reina. Pode ser um pecado escondido, uma frieza espiritual, uma vida de fachada. Talvez você esteja se reconhecendo em Er mais do que gostaria. Mas esse desconforto é, na verdade, um presente. Porque se há consciência, há esperança. Er não teve mais tempo. Você tem. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, essa é uma chamada ao autoexame sincero. Não diante do espelho dos outros, mas diante do espelho da verdade de Deus. É fácil viver da comparação: sou melhor que fulano, não sou tão ruim quanto Beltrano, mas Deus não nos julga com base nos outros. Ele olha para nós com olhos que penetram onde ninguém mais enxerga. Er, sendo primogênito, tinha acesso à bênção e à responsabilidade. Mas tratou tudo isso com indiferença. E essa é outra lição: não basta ter acesso à herança espiritual se não houver reverência por ela. Quantas pessoas crescem cercadas pela palavra, por líderes piedosos, por testemunhos poderosos, e ainda assim vivem alheias ao chamado divino? Familiaridade não é sinônimo de intimidade. Presença constante não é garantia de transformação. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O problema de Er não era apenas desobediência, mas a ausência total de temor. Ele não se importava com o que Deus pensava. Talvez até achasse que Deus não se importaria. Mas Deus se importa. Sempre se importou. E ainda hoje, Ele se importa.
com o estado do seu coração, com os segredos que você esconde, com os pensamentos que você alimenta, com os hábitos que ninguém vê. Porque é aí que a fé se prova verdadeira, não no palco da religiosidade, mas no bastidor da alma. O juízo de Deus sobre Er também nos revela algo sobre o caráter divino. Ele é justo, ainda que silencioso. Muitas vezes esperamos de Deus grandes explicações, justificativas detalhadas, uma narrativa que nos conforte. Mas Ele é soberano. Ele julga com equidade mesmo quando não explica. E a ausência de detalhes na Bíblia sobre o pecado de Er não é uma omissão, é uma estratégia divina. Para que todos nós possamos nos ver ali. Para que ninguém pense estar imune. Para que o foco esteja menos no erro de um homem e mais na santidade de um Deus. Quantas vezes exigimos que Deus fale, que Deus se justifique, que Deus nos convença do porquê de certas perdas? Mas o simples fato de Ele ser Deus já basta. Sua santidade não precisa ser explicada. Seu juízo não precisa ser votado. Ele é o Senhor. E isso é tudo. Mas aqui está a parte mais bela do mistério. Esse Deus Santo, que julgou Er, é o mesmo que ainda hoje estende a mão para quem se arrepende. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Er recusou essa chance. Você não precisa fazer o mesmo. Pense por um instante. Quantas vezes você já sentiu o toque do Espírito te chamando para voltar? Quantas pregações, quantos avisos, quantas oportunidades? Será que você está ouvindo, ou endurecendo o coração como Er? A história do primogênito esquecido de Judá continua sendo contada para que outros não tenham o mesmo fim. Ela é curta, porque não há legado para ser celebrado. Mas ela é profunda, porque ainda pode mudar destinos. A tragédia espiritual de Er não termina em sua morte. Ela se prolonga nos ecos que sua ausência deixou na narrativa bíblica. A escritura avança, mas carrega, entre as linhas, o peso de um vazio. A linhagem de Judá, que deveria seguir através dele, foi desviada. O legado que poderia ser seu foi entregue a outro. Sua chance de marcar a história com fidelidade foi substituída por um silêncio que grita. É curioso notar como Deus, mesmo quando julga, continua construindo. A remoção de Er não impediu o avanço do plano divino, mas também não foi neutra. Ela alterou caminhos. Abriu espaço para outra história. E, no meio dessa reconstrução, surgem nomes que jamais deveriam ter carregado tal responsabilidade. Tamar, a viúva de Er, é levada a uma situação desesperadora. Judá, o pai, reluta em cumprir a justiça do levirato. E, no meio da negligência, da dor e da confusão, nasce Pérez, fruto de um encontro incomum, mas soberanamente conduzido. A história de Er, então, torna-se uma fronteira. De um lado, o que poderia ter sido. Do outro, o que Deus fez ser, apesar da falha humana. Isso nos ensina algo precioso. O plano de Deus nunca depende da fidelidade de um único homem. Mas a fidelidade de um homem pode determinar se ele será parte ou obstáculo nesse plano. Ele escolheu ser obstáculo. E essa escolha foi feita, provavelmente, dia após dia, em pequenos desprezos, em pequenas concessões, em decisões aparentemente inofensivas. Até que o coração, aos poucos, se tornou pedra. Endurecido. Insensível. Irrecuperável. É assim que o pecado opera. Ele raramente chega como um terremoto. Ele se instala como um vazamento lento. Uma distração aqui, uma omissão ali, uma justificativa acolá. Quando se percebe, a alma já está seca, a fé já é ritual, e a voz de Deus já não ecoa mais no interior. O pecado sustentado apaga a sensibilidade espiritual. E, com o tempo, até mesmo a palavra deixa de tocar. A história de Er é uma advertência contra essa anestesia progressiva da alma. Contra o costume de resistir ao espírito. Contra a cultura de se acomodar no que é religioso, mas não é vivo. Contra o autoengano. A Bíblia é clara quando diz que Deus não se deixa escarnecer. Que o juízo começa pela casa de Deus. Que muitos, no fim, dirão Senhor, Senhor, e ouvirão, nunca vos conheci. O nome de Er poderia estar entre os heróis da fé, mas se tornou símbolo de juízo. Porque Deus não negocia com a hipocrisia. Ele a vê de longe. Ele a abomina. E, mais cedo ou mais tarde, ele a confronta. O mais assustador é que o juízo de Er veio sem anúncio. Não houve profeta. Não houve visão. Não houve voz do céu. A morte o alcançou como um decreto já selado.
E isso nos obriga a pensar: quantas vezes Deus já falou, e não ouvimos? Quantas oportunidades já tivemos de nos alinhar com Ele, e deixamos passar? Quantos avisos ignorados se acumulam antes que venha o silêncio final? A graça é real. A misericórdia é abundante. Mas não é eterna no tempo dos homens. Há um limite. Há um dia chamado última chance. E ninguém sabe quando ele chega. A diferença entre ele e tantos outros pecadores na Bíblia não foi a quantidade de erros, mas o tempo que tiveram. Alguns tiveram espaço para se arrepender. Ele não. O relógio da sua alma soou mais cedo. E quando o juízo veio, não houve mais o que fazer. É por isso que a Escritura insiste: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje. Agora. Não amanhã. Porque ninguém sabe se haverá outro convite, outro culto, outro devocional, outro vídeo. A eternidade pode estar mais próxima do que imaginamos. A ausência de Er em toda a Bíblia é um lembrete de que a vida sem Deus não produz legado. Muitos vivem buscando deixar algo para o mundo: fama, conquistas, patrimônio. Mas diante de Deus, o que conta é o que foi feito com fé, com obediência, com entrega. Er não deixou nada disso. Deixou apenas um rastro de vazio. E, ainda assim, Deus continuou. Judá, quebrado, seria transformado. Tamar, injustiçada, seria honrada. E da linhagem marcada pelo silêncio de Er, surgiria um nome que ecoaria para sempre: Jesus. Esse é o poder da soberania de Deus. Ele escreve certo mesmo por linhas humanas tortas. Ele redime histórias despedaçadas. Ele reconstrói caminhos quando os homens os destroem. Mas ele não força ninguém a fazer parte disso. Er poderia ter sido parte da construção. Escolheu ser pedra de tropeço. Foi retirado. E você? A sua história ainda está em andamento. A tinta ainda está fresca. O juízo ainda não foi pronunciado. O céu ainda está em silêncio esperando por uma resposta. O coração ainda pode se quebrantar. Ainda há tempo. Mas tempo não é eternidade. A história de Er é um espelho que revela mais do que gostamos de admitir. Ela mostra como é fácil viver uma fé sem temor. Como é simples carregar o nome de Deus nos lábios, mas não no coração. Como é possível estar perto da promessa, e longe do Deus da promessa. E diante disso, a única atitude sábia é se humilhar. Renascer. Largar o disfarce. Abandonar a religião vazia e buscar de fato a presença real de Deus. Porque há algo pior do que morrer: é viver sem propósito, morrer sem legado e ser esquecido tanto pelos homens quanto pelo céu. Er nos alerta: a vida não se mede pela duração, mas pela entrega. O nome de Er aparece, e desaparece, num único versículo. Mas seu impacto ecoa por gerações. Não por causa de um legado inspirador, mas justamente pela ausência de qualquer legado. Não há história sobre ele. Não há frutos. Não há lembranças. E isso, por si só, é uma das sentenças mais severas que alguém pode receber: viver sem propósito, morrer sem deixar marca, e ser lembrado apenas pelo que não foi. O que Deus queria fazer através da vida de Er? Qual papel ele teria na história da redenção? Nunca saberemos. Porque ele não permitiu. A mesma linhagem que conduziria ao nascimento de Davi, depois, do Messias, passou ao largo dele. Foi preciso Deus contornar a obstinação de um coração fechado para dar sequência à sua promessa. E isso revela um princípio eterno: Deus nunca interrompe seus planos, ele apenas muda os participantes. Ele não depende de mim. Nem de você. Ele não está limitado à fidelidade de um indivíduo. Mas cada um de nós precisa decidir: serei parte do plano, ou serei removido dele? Serei instrumento de bênção, ou exemplo de advertência? O texto de Gênesis não gasta tempo explicando as decisões de Deus. Não tenta suavizar o julgamento. Não oferece detalhes reconfortantes. Ele apenas informa: Er foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor tirou-lhe a vida. É como se o próprio texto dissesse: não precisa saber mais. Deus sabia o suficiente. E, com isso, nos obriga a encarar a santidade de Deus com seriedade, uma santidade que não é negociável, nem moldada pelos nossos padrões humanos. Hoje, muitos tentam redesenhar o caráter de Deus. Desejam um Criador que apenas abrace, que jamais confronte, que só ofereça misericórdia e nunca fale sobre justiça.
Mas o Deus das Escrituras é completo. Ele ama e disciplina. Ele chama e corrige. Ele levanta e também remove. E é por isso que a história de Er ainda precisa ser contada. Porque ela nos lembra de algo que o mundo moderno prefere esquecer. Deus continua sendo Deus. E Ele ainda vê. Ainda pesa os corações. Ainda julga com retidão. Ainda honra quem o honra, e resiste aos soberbos. Essa é uma verdade que, se levada a sério, muda tudo. Muda como vivemos, como oramos, como tratamos os outros, como lidamos com o pecado, como respondemos à graça. Er, com sua existência breve e seu fim abrupto, é um aviso contra a banalização da fé. Contra a religiosidade sem arrependimento. Contra a rotina espiritual sem transformação. Contra o costume de viver como se a graça fosse um direito automático, e não um presente merecido. A graça é profunda. Insondável. Mas não é um escudo para o desprezo. Ela é um convite para a mudança. Um portal para recomeço. Um sinal do amor de Deus que espera, mas não espera para sempre. Hoje, vivemos cercados de oportunidades. Temos acesso à palavra, aos ensinamentos, aos recursos, aos testemunhos. Estamos cercados de vozes dizendo, volte para Deus, busque-o enquanto se pode achar. Mas por quanto tempo ignoraremos esses chamados? Por quanto tempo continuaremos adiando decisões espirituais, como se houvesse sempre um amanhã? Er não teve um amanhã. Seu último dia chegou sem aviso. E quando chegou, não houve espaço para arrependimento, nem tempo para reforma, nem chance para voltar atrás. Ele cruzou a linha, e, do outro lado, encontrou apenas o silêncio de um Deus que já havia falado tempo suficiente. E agora é a nossa vez. Agora é o nosso capítulo da história. Não somos apenas leitores da Bíblia, somos também personagens no plano eterno de Deus. A questão é, qual será o nosso papel? Há pessoas que carregam promessas, dons, palavras proféticas, mas que se perderam como Er, porque nunca se permitiram quebrar. Há famílias que vivem de glórias passadas, de nomes honrados, mas sem a presença real do Espírito. Há igrejas que cresceram em estrutura, mas murcharam em temor. A história de Er deve ser lida não como um castigo isolado, mas como um espelho coletivo. Ela fala com o pastor que prega, mas não ora. Com o jovem que canta, mas não teme. Com o líder que ensina, mas não se examina. Com o cristão que frequenta cultos, mas vive no piloto automático espiritual. Porque o problema de Er não foi externo. Foi o que ele se tornou por dentro, longe dos olhos humanos, mas bem diante dos olhos de Deus. E é aqui que a história se encontra com cada um de nós. Porque se estivermos vivos, ainda há tempo. Ainda há graça. Ainda há espaço para escrever um novo final.